Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito, seu programa diário, segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal youtube.com/Edvanei Fernandes. E eu quero pedir a você que, se porventura você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição, de você depositar aí um crédito, uma confiança no trabalho que nós realizamos aqui, fazendo a sua inscrição. Se você está acompanhando esse vídeo aqui, recebeu esse vídeo, está recebendo o link desse programa, você pode fazer sua inscrição, é gratuita. Você clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Depois você aciona o sininho das notificações para você ficar por dentro toda vez que tiver aqui o anúncio de um novo programa diariamente. O YouTube vai te notificar e vai facilitar aqui a sua participação conosco. Lembrando também que é sempre oportuno você curtir, você comentar e principalmente compartilhar para que outras pessoas fiquem sabendo do nosso programa. Olha, o Acordando para o Propósito todo mês tem uma temática, e a temática do mês de outubro é Reforma Protestante. Você já tem se aprofundado aqui, porque nós temos trazido alguns assuntos sobre a Reforma Protestante que talvez você nunca tenha escutado. Estamos falando de personagens talvez que você nunca tenha escutado, nunca tenha parado para poder ouvir, para poder pesquisar. E aí, eu quero aqui lembrar você que aqui na descrição tem um link para o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. É um curso ministrado por um amigo, o pastor Gilson Paulo. Ele é um historiador e ele traz ali dentro desse curso aulas com aprofundamento sobre assuntos que nós estamos tratando aqui no Acordando para o Propósito. Então, esse curso é para você que quer se aprofundar naquilo que nós já estamos aprendendo aqui. Você fala assim, não, pastor, estou gostando desse programa, dessa temática, tenho muita curiosidade, quero entender um pouco melhor e quero me aprofundar, quero dicas. Esse curso, Reforma Protestante, Visão Histórica e Teológica, ele é um aprofundamento. Ele tem muitas horas de aulas, são muitas aulas, e você vai poder se aprofundar no assunto. Aqui na descrição está o link, você pode parcelar, o valor é muito em conta, e você ainda pode parcelar para poder você assistir a todas as aulas que estão no curso Reforma Protestante, Visão Histórica e Teológica. E hoje, para nós darmos continuidade, nós temos mais um personagem que é marcante nessa ideia de pré-reforma. Os personagens que nós podemos chamar de pré-reformadores ou precursores da reforma protestante. Você sabe que tanto os grupos pré-reformadores quanto os personagens que trazem um alerta nesse período daquilo que nós chamamos de pré-reforma, eles são muito importantes porque eles são como alertas, homens que Deus vai levantar para combater tudo aquilo que a Igreja Católica está apresentando como dogmas, como regramentos que fogem do princípio bíblico. E a figura que hoje nós vamos tratar aqui se chama John Hus. John Hus. Esse homem, ele é muito importante porque ele vai ser influenciado por John Wycliffe. Ontem nós falamos sobre John Wycliffe. Então, John Hus, que vai nascer em 1369, ele vai, de alguma forma, ser influenciado por John Wycliffe. Você viu que John Wycliffe ele teve uma história muito contundente de combate a alguns aspectos relacionados à Igreja Católica. Então, John Hus ele vai nascer já ali na parte final do século XIV e vai adentrar sua jornada ministerial aí ao século XV. Esse homem chamado John Hus ele vai ser considerado um grande pensador cristão. Por quê? Ele, assim como John Wycliffe, ele vai trabalhar muito a questão intelectual, a busca pelo conhecimento e, obviamente, também
ele vai, de alguma forma, apresentar as teses embasadas biblicamente para poder combater. E aí é interessante porque esse cenário da Europa, ele vai ser um cenário que vai apontar ali o nascimento de muitos homens influentes para um período teológico. Então, John Hus, por exemplo, ele é da República Tcheca, né? Era um homem da República Tcheca. E aí ele vai também ter uma vida voltada para o âmbito acadêmico. Então, ele vai ser um homem voltado para a busca do conhecimento pelo viés acadêmico. Ele vai ser também alguém que vai estudar em Praga, ele vai ali absorver conhecimento e depois ele vai se tornar professor e reitor. Então você vê que ele vai seguir uma linha similar à de John Wycliffe. Alguém que aprende, alguém que se embasa e alguém depois que começa a servir nesse cenário de influência através do pensamento teológico, através da Bíblia Sagrada. Então, ele vai ser muito influenciado por John Wycliffe e, posteriormente, ele também vai ser um influenciador. Como que ele vai influenciar? Através desse levantamento de reflexões, através do texto bíblico, através daquilo que ele vai ter como convicção bíblica. Então, por exemplo, se John Wycliffe combateu a ideia das indulgências, trabalhou contra a ideia das indulgências, John Hus também vai trabalhar do mesmo jeito. Ele vai se levantar contra esse dogma da Igreja Católica, porque ele entende que isso é totalmente contraditório ao texto bíblico. Mas eu gostaria de frisar para você aqui, porque John Hus ele vai começar a entrar num aspecto de defesa de algo que eu e você hoje desfrutamos. Então você vê a importância do que John Hus vai lutar em prol do cristianismo. Ele vai lutar daquilo que nós entendemos ser o sacerdócio universal. Sacerdócio universal. Por exemplo, se você for estudar 1 de Timóteo, capítulo de número 2, você vai entender que o sacerdócio universal ele representa uma ideia de que todo e qualquer cristão pode, se relacionar com Deus, pode estar diante de Deus, fazer as suas petições sem que haja nenhum mediador, principalmente no sentido de se arrepender, de pedir o perdão dos seus pecados, de confessar os seus pecados, sem que haja um intermediador. Agora, por que a luta pelo sacerdócio universal e essa apresentação e essa defesa de John Hus é tão importante? Porque a figura papal aqui nesse período do ministério de John Hus, final do século XIV, início do século XV, isso é muito veemente. É muito veemente na Igreja Católica a ideia de que o fiel ele precisa ir ao confessionário com o Papa ou com os padres para que eles pudessem o quê? Confessar os pecados e que somente através da figura de liderança eclesiástica, de liderança da Igreja Católica, ele pudesse, de fato, confessar os seus pecados e ter essa figura como um intermediador entre o homem e Deus. Sendo que você sabe que a Bíblia Sagrada vai apresentar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não há outro mediador entre Deus e o homem, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de João 14,6 é uma ideia eminente na Bíblia Sagrada, uma ideia que abrange aquilo que nós entendemos por sacerdócio universal, tendo como base a Bíblia Sagrada. Como eu falei, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, você também pode aprofundar essa ideia. Então, olha só. Então, John Hus ele vai trabalhar basicamente nesse viés das defesas que o próprio John Wycliffe trabalhava, e eu dou aqui para você uma abrangência, e uma relevância para o aspecto de defesa do sacerdócio universal. Agora, veja só, toda essa defesa de John Hus, vai lhe custar a própria vida. Toda essa defesa de John Hus vai lhe custar a própria vida.
no ano de 1415, que é de fato o ano onde cessa a vida de John Hus, vai haver um concílio em Constância, na Alemanha. Esse concílio da Igreja Católica vai decretar, ok, a execução de John Hus. Por quê? A igreja vai considerar John Hus um herege, um homem que está contrariando a própria Igreja Católica. Agora você vê que você deve estar falando assim, mas pastor, mas a igreja vai mandar matar um homem porque ele contradisse um sistema de dogma? É exatamente isso. Então, você vê quanto a gente consegue observar aqui a barbárie daqueles que deveriam, por professar o cristianismo, até como religião, ok? Não vou entrar aqui nesse mérito, mas eles professam o cristianismo aqui, eles professam Cristo, e aí vão executar um homem, veja, ali a pena de morte por um homem que está contrariando um dogma. Parece um tanto quanto contraditório acerca da palavra de vida, a palavra de perdão, que é o cerne do ministério de Cristo. Mas esse concílio vai decretar ali a execução de John Hus. Então, John Hus ele vai ser condenado a uma execução em praça pública. Então, em Constança, na Alemanha, John Hus vai ser executado publicamente. E aí, a execução de John Hus é algo assim muito cruel, porque ele vai ser queimado vivo em praça pública. A quem aqui do Rio já ouviu falar, quando o traficante ele quer executar alguém, eles fazem o chamado micro-ondas, o forno micro-ondas. É a ideia de executar uma pessoa viva, queimando o corpo dela num algum recipiente ou em volta de pneus. É o forno micro-ondas. O que John Hus vai passar aqui em praça pública, no ano de 1415, é uma execução em praça pública com seu corpo sendo queimado. John Hus vivo sendo queimado em praça pública. Então, o final de John Hus é um final lamentável, mas tem algo aqui que é fantástico. E eu diria que aqui chama muita atenção e que nós devemos pensar isso. Será se a nossa fé, ao ser provada nesse nível, como John Hus foi provado, o que nós faríamos? A história conta que no momento em que John Hus está sendo queimado em praça pública, que o seu corpo está se deteriorando por conta das chamas que o queimam, John Hus ele vai entoar hinos de glorificação ao nome do Senhor Jesus. John Hus vai glorificar a Deus no momento em que ele está sendo queimado em praça pública. Já pensou? Que situação? Como que está a nossa fé? A nossa fé, ela permanece mesmo quando nós estamos sendo provados? E isso é uma reflexão que eu deixo aqui para você. John Hus, essa figura impressionante, um precursor da reforma protestante, um homem que combateu o sistema com a palavra, um homem que combateu o sistema com as suas convicções bíblicas, vai ser queimado em praça pública. Tem uma história interessante porque Hus significa ganso. Hus significa ganso. Então, John Hus significa ganso. Há uma história que John Hus, ele de alguma forma, ele vai vaticinar, ele vai profetizar acerca da vinda que nós associamos à vinda de Martinho Lutero. Então, ele vai dizer que ali na sua circunstância de final de vida, ele vai falar que o cisne se vai e há de vir, que o ganso se vai e há de vir um cisne. E aí, como a ideia de propagação da vinda de alguém posterior a John Hus, que vai também marcar história, e associam isso à figura de Martinho Lutero como sendo esse cisne vaticinado por John Hus, o ganso, no sentido de que haveria um novo movimento no cenário, haveria um novo homem no cenário que iria combater
aquelas questões relacionadas aos dogmas, relacionadas às doutrinas equivocadas e não bíblicas da Igreja Católica. Então, John Hus vai marcar a história como um homem que, mesmo sendo queimado em praça pública, vai adorar a Deus. Um homem que, mesmo sendo questionado, ergueu a sua voz para poder pregar o verdadeiro evangelho. Então, veja que história magnífica. Se você gostou do que nós estamos aqui conversando, copie esse link e manda para o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida daqueles que quiserem aprender. E se você quer saber mais sobre a Reforma Protestante, o link do curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica, está na descrição e você pode se aprofundar. E aí, está preparado para nós continuarmos aqui ao longo de todo o mês de outubro com a temática Reforma Protestante? Eu creio que está sendo bênção para você, está sendo bênção para mim também, toda vez que a gente conta essas histórias, que a gente revê essas histórias, relata essas histórias, nós somos edificados pela vida desses homens de Deus que marcaram a história. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia aqui no Acordando para o Propósito. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque tu tens sido um Deus fiel. Que os exemplos, Senhor, desses homens que foram precursores da Reforma Protestante possam alcançar a nossa vida, que possa ser um exemplo de intrepidez para a nossa caminhada, um exemplo, Senhor, de convicção daquilo que tu tem colocado em nossos corações e que nós venhamos propagar através da tua palavra um tempo de transformação aqui na terra. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, você acione o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha, tá bom? E parabéns para você que está aqui diariamente, acordando para o propósito. Forte abraço e até amanhã, querendo Deus.